Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro dos Juízes. Novas conquistas de Israel, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor Jeová: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor Jeová lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Quiriate Arba. E feriram a Cesai e a Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadir que pedisse um campo a seu pai, ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu limite, e a Asquelon com seu limite, e a Ecrom com seu limite.
E estava o Senhor Jeová com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor Jeová com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Meguido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Aser expulsou os moradores de Acor, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquizib, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Elis, em Aijalon e em Saalabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o limite dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. O anjo repreende Israel, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor Jeová de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo
com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor Jeová estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor Jeová. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. A infidelidade depois da morte de Josué, diz o título. E serviu o povo ao Senhor Jeová todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor Jeová que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor Jeová, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor Jeová, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor Jeová. Porquanto deixaram ao Senhor Jeová e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor Jeová se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor Jeová era contra eles para mal, como o Senhor Jeová tinha falado e como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor Jeová juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se, servindo a outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor Jeová. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor Jeová lhes levantava juízes, o Senhor Jeová era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor Jeová se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor Jeová se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz,
tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor Jeová, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor Jeová deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. As nações oprimem a Israel. Capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor Jeová deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor Jeová, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Otiniel livra Israel, diz o título. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor Jeová se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová, e o Senhor Jeová levantou-lhes um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor Jeová e jogou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou, e o Senhor Jeová entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Opressão moabita e o livramento de Eude, diz o título. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. Então o Senhor Jeová fortaleceu a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová, e o Senhor Jeová lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gêmime, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. E
levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E aconteceu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, Eude mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lá cravou no ventre. Ele cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram que as portas do cenáculo estavam fechadas e disseram: sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave, abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas. E ele ia adiante deles e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor Jeová entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Desceram atrás dele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Sangar liberta-os dos filisteus. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. A opressão cananita, capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor Jeová na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete das nações. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Débora e Baraque, diz o título. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão,
de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse Débora: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor Jeová venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele. E a Naftali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele. E Débora saiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Isanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete das nações até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor Jeová tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor Jeová não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E o Senhor Jeová derrotou a Sisera, a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete das nações. E todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Jael mata Sisera. E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela e viu que Sisera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar
e a endurecesse sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus amigos e familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus.